Princípio da medição de pressão. Pressão é o resultado de uma força que atua sobre uma área. Os instrumentos de pressão podem utilizar câmaras para detectar pressão absoluta ou relativa, assim como medições variadas e de nível de tanques. Em primeiro lugar, vamos saber como funciona a medição de pressão absoluta ou relativa. A pressão pode ser medida de forma contínua em uma tubulação cheia de líquido. Vamos analisar a diferença de uma célula de pressão absoluta e uma célula de pressão relativa. Utilizando, para exemplo, uma célula de membrana cerâmica. Em uma membrana cerâmica, o material eletricamente condutor se aplica a um substrato de cerâmica, formando assim o condensador. À medida que se aplica a pressão, o diafragma se deforma e provoca uma mudança na capacitância. Em uma célula de pressão absoluta com sistema zerado, a célula de pressão absoluta toma como referência o vazio para iniciar a medição. Na célula de pressão relativa, tem uma abertura no substrato de cerâmica que permite a compensação da pressão atmosférica. A célula mede valores tomando como referência a pressão atmosférica. Ao retornar à mesma pressão atmosférica, o valor é zerado. Na medição de pressão hidrostática, o nível do líquido atua sobre a membrana do sensor. Por gravidade, a pressão aumenta conforme aumenta a coluna de líquido. A pressão da coluna de líquido é proporcional ao nível do reservatório e à densidade do líquido. Em um tanque aberto, a pressão está referenciada à pressão atmosférica. A abertura na parte superior do tanque não afeta na medição do nível. Além da coluna de líquido, a pressão atmosférica também atua sobre o sensor. Quando se deseja compensar a pressão atmosférica, se deve trabalhar com o sensor de pressão relativa. Vamos olhar mais detalhadamente esse sensor. A célula de medição contém uma placa com tecnologia de silício desenvolvida especialmente para a medição de pressão hidrostática. A resistência se aplica na placa de silício em forma de ponte de Windstone. À medida que se aplica a pressão, o diafragma se deforma, causando uma mudança na resistência. A câmara de medição é preenchida com um líquido incompressível, que transmite a pressão do diafragma até a placa de silício para ser analisada. A medição de pressão diferencial em um tanque fechado, a pressão atmosférica não afeta na medição de nível. Além da pressão da coluna de líquido, também medimos a pressão interna acima do nível. Ambos os valores se transferem para o transmissor através dos capilares, como no desenho. O transmissor calcula a diferença entre as duas pressões e determina o nível do tanque.